Fala galera! Fala galera! Estamos aqui começando mais um Topcast, Netão. Tamo junto. Prazer, mano. Prazer inenarrável. Ele roubou minha palavra que eu ia usar agora. Inenarrável. Essa palavra é top demais, né? Valeu galera, bom demais estar aqui com vocês. Mais um programa Topcast número... Ô Netão, perdi a conta. nós sempre vamos fazer essa piada mesmo. Vai ter, marca registrada. Sempre vai fazer Marca todos os programas. registrada. Rapaz, hoje eu tava vendo, acho que é 13. É produção, é 13? É nossa 13. Não, 13 não. 13 13, né? Você desce um Não, 13 13ª, rapaz. não. Quem diria? O homem ainda veio de vermelho. 13 não. O homem ainda fazer veio de jus. vermelho, ó. Certo, pra fazer jus eu já sabia, tava bem organizado. Tem Isso é minha, que organização. minha rapaz. equipe me dá suporte. A gente quer agradecer aí de início os nossos patrocinadores. demais. Fala aí, Netão, todos eles. Valeu Toma aí, conta. Justino, engenharia, arquitetura E marketing. Os caras Uau. entendem muito. São então, os caras, são os você caras. quer fazer um projeto, você quer fazer um site, você quer fazer mídia social, dar um up no seu negócio, você quer construir, é tudo aqui no Justino. Arrumar um casamento. Tem de tudo, casamento é tudo tem. Justino, os Pastelaria, Isso. É isso aí. A galera da sanduicheria X Bocão, o melhor valeu sanduíche da demais. região, ó. Conecta Galera, valeu. Idiomas. É isso Valeu aí. demais os nossos parceiros, parceiros. aí. E a gente já deixa aberto aí, né, Ian? Opa. Você quer ser um parceiro nosso, quer anunciar o teu produto, quer fazer uma matéria aí no teu comércio, só procurar a gente, deixar aí inscrito em algum lugar aí. Entra em contato conosco, os contatos nossos vão estar aí, ó, circulando aí. Tamo junto, o Topcast tá aqui pra somar com vocês. É isso aí, galera. Valeu Então demais. entre em contato aí. A gente tá doido pra anunciar a empresa de vocês, pra gente fazer uma parceria, fazer uma reportagem lá na sua empresa. Tamo junto, galera. Vambora. Tamo Tamo junto aqui demais. esperando vocês. É isso aí, isso aí. E hoje, Netão, E hoje, Ian? mais um dia especial aqui do Topcast. Não, Ian, é só, cara, eu fico impressionado É. com a galera Não, e não. o nível. Não, primeiro. Vai. Eu não posso deixar de fazer menção, né? Faça. Rapaz, olha só, 2 microfones novos Não, aí que chegaram. não, olha O Topcast aí, tá, o olha negócio aí. tá, rapaz. Olha Vocês aí, estão achando o quê, viu? Pra galera aí que falou do som aí no programa aí, Aí tô já falando do microfone. resolvemos. Resolvemos o microfone pro convidado. Seu pedido é uma Microfone pra ordem. todo mundo. Valeu, galera. É isso aí, galera. Obrigado é pelo isso aí, feedback, viu? É isso Crítica só serve pra isso, pra fazer melhorar. Exatamente. Então manda as críticas aí. Elogio nunca levanta a gente. aí. Exatamente. Manda pra exatamente, nós, manda pra exatamente, nós. Exatamente. Ian, Ah, e hoje? hoje, um dia muito especial. Ian. Programa muito especial. Eu fico impressionado. É. A produção sempre impressiona a gente. Alto nível, com alto o nível. calibre e o nível dos convidados. Alto nível, mano. Sempre, Não, sempre. Ian, esse cara, o que dizer sobre esse cara? Rapaz, É um cara, jogador de bola, Isso. Coaching. com coaching, Rapaz. Professor. educador físico, né? Bombeiro. O homem ainda salva a vida ainda, pá. Bombeiro, corredor. Corredor. Eu fiz uma corrida com ele, ele correu junto. É mesmo? Aí eu cheguei morrendo, ele chegou em primeiro lugar lá. Entendeu? O que mais, Ian? O cara, a vamos lista deixar é- ele falar? A lista é grande, viu? Deixa o homem falar. Vamos deixar ele falar. Deixa eu Senhoras falar. e senhores, ninguém mais, ninguém menos, o cara, Bunian. Boninha Pinheiro. Pessoal, que satisfação enorme, Ian, Jair Neto, pra mim, é nossa. estar aqui com vocês, roubar a frase aí de um conhecido nosso. É um prazer canino estar aqui com os senhores. Boa. Certo? Mandar um salve aí pro pessoal de casa, a todos que gostam da gente, aqueles que não gostam também, fica aí o nosso abraço carinhoso. E pra mim, mais uma vez, é um orgulho imenso estar aqui com vocês. Essas palavras lindas e bonitas aí que vocês usaram aí, muitas das vezes eu não consigo nem carregar isso aí, não me vejo nesse formato aí não. Mas já que vocês estão verdade. abusando aí das palavras, eu agradeço. Puxando isso então. Vamos lá. Já puxou o começa. assunto, Lá vem. Então, nas suas palavras, quem é Bunian Pinheiro? Hoje o Bunian começa primeiramente como um cara que tem Deus diante de tudo. Segundo lugar na minha vida é minha família, certo? E eu acho que em terceiro lugar, em nível de importância, vem as outras coisas. Eu divido minha vida nessa função. Agora sim, quem é o Bunian hoje? Hoje, terrenamente eu sou pai,
Tenho muito orgulho disso, né? Antes disso, eu sou esposo e busco, uma das coisas que eu me cobro muito é, que eu acho que todos nós, para quem tem um nível de preocupação, às vezes é errar menos. Então, isso aí eu me cobro demais e às vezes me sobrecarrego quanto a isso. Mas hoje, profissionalmente, eu estou no Bombeiro, nós temos um centro de treinamento, certo? E, para não delongar muito, o que eu busco dentro da minha profissão hoje, que é fora do Bombeiro, é gerar resultados. Então, sempre falo isso para todo mundo, às vezes num formato mais lúdico aí, que o meu pagamento, são os resultados. Então, por quê? Porque me cobro demais e eu acho que o meu trabalho tem que gerar isso aí para agregar para as pessoas. A vida é corrida? Sempre, muito corrida. Você para e pensa para você dividir todas essas funções aí, como eu disse para vocês, eu me cobro muito. Não tinha isso para mim. Hoje, o estilo de vida que eu estou levando, eu não projetei. Eu projetei para ter tempo para ficar com a família. E, de certa forma, ao longo aí das vezes a gente pode ir conversando, eu fui conduzido a chegar onde eu cheguei hoje, em todos os aspectos. A última vez que eu falei sobre isso foi hoje, que eu, em momento nenhum da minha vida, pensei em ter o que eu tenho hoje, seja de bagagem de conhecimento, seja na vida profissional ou qual seja, entendeu? Amorosa, enfim, nunca pensei. E, como eu disse, vejo Deus em tudo, então para mim tá tudo perfeito. Aí você disse que você não projetou algo, mas lá atrás, lá no passado mesmo, tinha algum norte pré-definido, alguma coisa que você queria ser, desde moleque, desde menino, cara, isso aqui eu quero ser. O que era o sonho do Munian lá atrás? Neto, eu acho que falar assim de um sonho que eu cheguei a cogitar a possibilidade seria a questão de entrar pro mundo do futebol. Mas eu era bem consciente quanto a isso aí. Porque devido a algumas condições familiares, eu não tive condições de ter acesso ao futebol desde a base. Pra ter noção, a primeira vez que eu joguei calçado, eu tava com 14 anos. Entende? Pegou a base. Calçado? Você calçado. Fala de chuteira? Chuteira específica para aquela mesmo? modalidade, 14 anos. Entendi. Antes disso Era no terrão descalço, na rua no descalço, certo? Entendi. Então, quando eu cheguei nessa etapa de ir para uma escolinha de futebol e 16 anos ali, eu já era consciente do que aquilo ali para mim não era só um sonho, mas assim, eu era bem consciente que não seria possível. Entendi. No demais, eu não tive projeto nenhum. Foi rompendo. Foi acontecendo. As coisas foram Foi acontecendo. acontecendo. Você nasceu aonde, Munian? Nasci em São Luís de Montes Belos, vivi lá até os 7 anos, junto com meu pai, e ele como pastor foi transferido aqui para Palmeiras, onde eu vim em 1994, e aí estive aqui até os 14. Mudei para Xinguara, fiquei 1 ano e meio. Quando eu voltei para Goiânia, eu já estava com 16, quase 17 anos, e meu pai viveu lá mais 1 ano junto com a gente. Ele não se adaptou bem à questão da cidade grande e decidiu voltar. E quando ele falou assim, vou voltar para Palmeiras, eu falei, eu não quero voltar. E aí eu fiquei em Goiânia com 17. Não, eu fiquei em Goiânia com 17. Pois é, você falou, eu me adaptei. Ele não tinha se adaptado. Mas você falou, é muito fácil para nós que somos jovens você se adaptar. Né? Agora, para ele, imagina, a vida inteira criado no interior, nasceu no interior, e aí de repente você vai para cidade grande, é o dia inteiro dentro de casa. Nossa, que é isso? Aqui em Palmeiras ele andava com o braço, né, para fora do carro, assim, né, dirigia assim. Conhecia todo mundo. Que é isso? Aí no que ele falou, vou voltar, eu não quis voltar e fiquei em Goiânia com 17 anos. Agora lá, essas questões, por exemplo, como eu saí do interior, a gente, eu não sei vocês, mas eu não tinha aquela visão de concurso público, certo? A visão nossa é outras profissões. Sim. Às vezes olhar um cara que é concursado e pensar, isso aí é objetivo. para quem é de Goiânia, quem é das grandes capitais, não é para nós aqui de Palmeiras. Outra realidade. Então eu não tinha essa visão. Faculdade mesmo, quando foi para escolher a educação física, como você já tinha um pezinho ali no futebol, eu nem educação física eu sabia o que era direito. Tanto é que quando foi para eu entrar na educação física, meu pai perguntou assim,
Peraí, você vai fazer o quê? Eu falei, educação física. Então você matou uma pergunta que eu ia te fazer agora. Então essa questão assim do esporte, de ser educador físico e tal, isso aí não era algo que... Não era planejado, Não era planejado mesmo, não. Não era De um negócio forma que alguma. chamava a sua atenção demais, né? Porque forma alguma. realmente Terminou aconteceu. o colégio, vou fazer faculdade de educação física. Não terminei o colégio. Quando eu terminei o ensino médio, e igual eu tô falando pra vocês, a visão que a gente tem é aquela que eu vou ganhar o mundo na força, certo? Trabalhando. Então eu comecei a trabalhar com entrega de água em Goiânia, essas águas de 20 litros. Depois eu passei a entrega de remédio, aí isso aí já cobria Grande Goiânia. E na verdade, num todo assim, eu fiz quase todos os tipos de serviço. Aqui em Palmeiras, na época que estava aqui serventeando, Olha aí. certo? Tem algumas casinhas aí que a gente tem a oportunidade de passar na porta e falar assim, essa aqui eu ajudei a construir. Olha aí. Frentista de posto, supermercado com 13 Rapaz, anos. Que é isso? O Buniel é Aquela igual- lista do Buniel- início. Buniel é igual meu pai, rapaz. Meu pai fala assim, rapaz, eu já trabalhei disso aí, velho. Eu já fiz Você isso já aí, fez ó, isso aí, já ó. fiz isso aí, velho. Que é isso, menino? Não, e agrega, porque o que eu vejo hoje é a valorização de outras profissões. Porque Justo, hein? quando você passa na frente de uma obra hoje e vê um servente de pedreiro, você entende bem o que o cara passa. A minha maior dificuldade, Neto, era você saía 11 horas para almoçar, meio-dia você tem que estar de volta. Beleza? Você trabalhou a manhã inteira, você chega 11 horas. Que jeito que você tá? Varado de fome. Tá. Você manda aquela pratada para dentro, mal terminou de almoçar, você tem que voltar para carregar tijolo e fazer massa. Exato. Solzão, meio-dia. Água, sua barriga parece vai explodir, porque não fez nem a digestão ainda e tá bebendo aquele tanto de água. Então você passa a respeitar os caras que estão lá. Exato. Certo? Exato. Eu agradeço hoje a Deus por todas as dificuldades que eu passei, justamente por isso. Porque hoje eu consigo me relacionar bem e às vezes até conversar de igual para igual com uma pessoa que Você tá conhece em o outra contexto. profissão. Você Entendeu? conhece os contextos. Ah, isso é legal demais. Então eu terminei o ensino médio e eu fiquei vagando aí 2 anos, lutando, trabalhando em Goiânia. E quando eu fiz os 20, aí eu pedi um apoio pro meu pai, falei que eu queria fazer faculdade, eu queria fazer, a ideia inicial era fazer medicina veterinária, só que os valores eram lá em cima, lá eu achei que ia pesar demais pro meu pai, fui escolher outro curso, que aí eu falei, vou fazer educação física. Então até então... Foi aleatório, foi questão do Aleatório. valor. Você com 20 anos que você falou que definiu aí querer fazer faculdade, esses 2 anos que você ficou ralando aí, você não tinha um objetivo assim, um foco maior não? Era mesmo para ver se ganhava ali seu dinheiro e tal, não tinha nada. tinha. E você acha que isso fez falta para você? Você acha que é bom a gente ter assim, desde sempre objetivos? Cara, o que eu vejo hoje é que se meu filho virar pra mim e falar assim, ó, eu tô terminando o ensino médio, eu acho que a primeira coisa que eu ia falar pra ele assim, ó, você não tem obrigação nenhuma de escolher o que você vai ser ainda. Legal. Bacana. Legal. O pessoal coloca duas escolhas pra nós, que ela é muito pesada e cobra isso da gente muito novo. Que a gente falta experiência pra tomar a decisão. Primeiro é a faculdade. Justo. Uma criança de 17 anos ali tem que tomar uma escolha, Decidir Vai a sua alterar vida, a né? inteira do cara. vai seguir, ela não... E a partir do momento que pôs o pé na estrada, raros são os que conseguem bater o pé e falar, eu quero mudar de direção, mas, fiz uma faculdade disso, agora você é obrigado a fazer isso. É Entendeu? uma pressão familiar, uma pressão do cara, uma pressão do A contexto. gente tava falando isso com o Giovanni na entrevista. Falando que a Exatamente. gente chegou nesse ponto, assim, sobre essa pressão que o jovem sofre de ter que definir, decidir tudo da vida dele, né? Não, moço, senta junto com o engenheiro, né? Vamos valorizar aqui o Paulo Ricardo, o pessoal da engenharia. Senta junto com o engenheiro, vai acompanhar uma obra, ver se é aquele mesmo que você quer. Às vezes a questão de ficar no sol, sabe? Não, eu penso em ser determinada profissão. Acompanha lá uns 6 meses para ver se é. Exatamente. Faz isso com 6 profissões, ganha aí 4 anos, com 22, se toma uma decisão que você quer, vai fazer uma faculdade, você vai fazer muito mais maduro, Legal. vai entender os valores que a faculdade vai te trazer no sentido de ensinamento, porque a galera entra com 17, o que eles querem fazer na faculdade? Só curtir, né? Eles vão começar a pensar que tem que estudar em qual período, Depois que já tomou muita Na hora que vê que não vai formar em nada. Depois que tomou muito na orelha, mas tem que estudar. entendeu?
Aí que cai a consciência. Então, Exatamente. e a segunda coisa que eles colocam pra gente tomar como decisão é o casamento, né? Vocês têm que escolher aí sua vida. Definir muito. E as decisões muito importantes nessa faixa etária. Exatamente. Então, Mas assim, você chegou nessa idade, você não tinha essa consciência, né, Boninha? Ian, Ou tinha? não. Não tinha, né? É igual eu te falei, fui conduzido e é igual eu te falo, eu vejo Deus escrevendo uma história. Eu tenho, às vezes, aí na audiência aí, tem muitas pessoas que têm uma visão diferente, e eu quero ressaltar já de início aqui, até a gente finalizar todas as nossas conversas aqui, é que isso aí tudo é baseado numa opinião minha. E é claro que vão ter opiniões que divergem aí do que a gente está conversando. Mas eu enxergo que foi Deus que foi escrevendo e foi conduzindo. Porque se deixasse por mim, com o conhecimento que eu tinha, eu escolher fazer um planejamento a longo prazo, eu nunca imaginaria ou não teria capacidade para construir o que foi construído. Certo? Legal. Então, tive essa vagância aí de 2 anos para até Entrar tomar uma na decisão. faculdade. Entrou na faculdade. E aí? Papai, eu vou fazer educação física. Foi marcante, né? Foi marcante. Porque meu pai chegou para mim e falou assim: você vai fazer o quê? Eu falei: eu vou fazer educação física. E o conhecimento dele também relacionado ao que era educação física, não é culpa dele, né? Vai virou para mim e falou: você vai ser o quê? Você vai ser professor de escola? Você vai mexer com bola? Entendi. Eu não tinha resposta. Não sei, pai. Sei lá. Vai, pai. Não sei. Mas fiz a matrícula, né? E veio a primeira aula, a aula inaugural. E me marcou muito porque o professor virou lá e, resumindo o que ele falou assim: educação física, você pode trabalhar aonde tem movimento humano. Aí agora eu te pergunto: aonde que tem movimento humano? Todo lugar, né? Qualquer lugar. Todos os lugares. Todos os lugares. Entende? Aí minha cabeça fez assim, pum. Meu pai perguntasse pra mim de novo: aí, vai fazer o quê? Eu falei: posso ser o que eu quiser, trabalhar onde eu quiser, Aonde tem movimento posso mexer com bola. Tinha que usar essa resposta. Pai, pergunta. Ele não perguntou, pai, não? Pergunta, pai. Não, depois a gente teve a oportunidade de lavar nossas roupas sujas. Eu vou anotar isso aqui. Você fez aquela pergunta lá atrás. Você tá vendo que tá com um papelzinho aí, né, Neto? Um dia ele vai cobrar uma pergunta que nós fizer aí, ó. A mesma hora vira. Na aula inaugural você já falou: cara... Neto, começou a educação física pra mim, eu tinha um sentimento que até hoje eu carrego, que era trabalhar com a terceira idade. Eu não sei se é influência por causa do meu pai, não sei se o pessoal da audiência sabe aí. O meu pai faleceu há uns 2 anos atrás, com 88 anos. E eu tô com 36. Então a nossa diferença ela é muito grande, sabe? Mas assim, eu queria trabalhar com a terceira idade. E eu sempre pensava assim: educação física, pra mim, como que eu vou estar a hora que eu tiver com os meus 60 anos? Que tipo de senhorzinho que eu vou ser? Eu vou ser aquele onde eu vou estar me arrastando? Ou eu vou ser aquele ativo? Que pega aí os jovenzinhos e põe no bolso? Então eu optei por cuidar de mim num aspecto mais saudável. Dentro da minha profissão, a gente sabe que tem alguns recursos aí que você tem condições de acelerar alguns resultados. Até nisso, eu me restringi pensando a longo prazo. Eu uso isso hoje. E as consequências disso amanhã, daqui 20 anos. Beleza? Vende-se muito a questão da visão do personal? Vende. E bastante, se eu sou consciente disso. Né? Chega 2, você quer um profissional para te acompanhar e o seu objetivo é ganho de massa muscular. Às vezes o outro não tem conhecimento técnico, não tem conhecimento básico, mas ele sabe os caminhos aonde você consegue um resultado mais rápido. Beleza? E eu sempre brinco o seguinte: você entrou por esses caminhos aí de usar qualquer coisa para antecipar seus resultados, você pode jogar sinuca que o resultado vem. Então não precisa você ter conhecimento. Justamente. Mas se o cara é grandão, aí eu quero o fulano porque o fulano dá resultado. Mas a longo prazo isso tem um preço. Certo? Todos os meus clientes que começam às vezes a querer tendenciar para esses encurtamentos de prazo, eu falo: tem um preço. Um preço. Pode ser um câncer de fígado, pode ser um câncer de mama, pode ser... Então tem um preço. Então eu já visualizei isso desde sempre. Certo? E como eu disse para vocês, por eu ter entrado, isso é uma análise minha, um pouco mais velho dentro do que o normal na faculdade,
eu tive a opção de fazer a faculdade de uma maneira diferente. E mesmo assim ainda tomei um aprendizado no terceiro período que ele mudou mais ainda os meus conceitos. Eu sempre fui muito sistemático, eu tinha vontade de eu pagar minha faculdade, só que eu não tinha condições. E no terceiro período, eu tive um trabalho para fazer, junto com mais 2 colegas, e a gente morava em cidades diferentes, eu em Palmeiras, um em Campestre e o outro em Goiânia. E o trabalho em conjunto. E aí, chegou no dia de entregar o trabalho, ninguém tinha feito nada e nós nem falamos nada. Sentamos lá e vamos dar aquele migué que a gente tá com. Acontece. Quase sempre. É raro, mas acontece. Aí, vamos sentar lá e nós pedimos um prazo aí, pra ela, pra gente fazer. E se ela aceitar, beleza, né? Se não, cara, a apresentação do trabalho foi assim: ela na mesa do lado de cá, 3 cadeiras aí. O restante da sala podia fazer o que quiser, sair, aí apresentava para ela. Foi outros grupos lá, chegou o nosso, a gente não fez. Por que vocês não fez? Nós não tivemos tempo. Vocês não teve tempo. Que é o que eu uso hoje para isso, igual eu tô falando, marcou para usar com outras pessoas. Vocês não teve tempo? Não. Pessoal, atenção aqui. Atenção aqui, nós de costa, minha orelha já começou a queimar. Já desceu os warzinhos. Atenção aqui. O pessoal do grupo aqui falou que não teve tempo para fazer o trabalho. E aí vocês sabem, elas não entregam trabalho num dia para uma semana, não, dá um prazo longo, dava tempo sim. Aí ela começou, falou, ó, vocês não têm tempo não? Eu vou contar a minha vida para vocês. Eu sou presidente do conselho não sei de quê. Faço parte da administração, não sei de que, na faculdade e tal, dou aula na federal, tenho um afiliado que eu tenho que levar e buscar não sei na onde, estou fazendo doutorado, lá, dou aula aqui para vocês, e vocês vêm falar para mim que vocês não teve tempo? Aquilo, moço, se tivesse jeito de abrir um buraco no chão e sumir, mas foi marcante. E hoje, quando eu vejo as pessoas virar para mim e falar assim, eu não tenho tempo, eu falo, o que você faz da meia-noite às 6? Essa eu já ouvi. Eu não tenho tempo. Eu tenho um objetivo na vida, eu não tenho tempo. Não tem organização de tempo. Tempo tem. E quando a gente tem aquilo ali como prioridade, você tem. Então, esse fato que aconteceu no terceiro período mudou até as minhas notas. Quando você vai lá e pega meu histórico lá, as notas é totalmente diferente daquele momento ali para frente. Certo? E a forma como eu fiz a faculdade. Você falou, cara, buscando conhecimento, estudando. A galera tava lá, aula de sexta-feira, vazava todo mundo, não foi uma vez ou outra, ia pro boteco, eu ficava lá com o professor. Só que a longo prazo, o que isso me trouxe? 7º período, 8º período, algumas matérias que vão amarrando tudo, que vocês sabem como que funciona, que vão fechando ali. Tinha conceitos lá que eu ia conversar com os colegas, não entendi nem de que eu tava falando. E você já percebia assim um diferencial. Você já estava caminhando. Isso foi lá em outro terreno. E você percebe que não foi porque algo meu que falou assim, não, eu vou fazer a faculdade. Não foi. Foi algo na porrada. Não, foi no terceiro período? Terceiro período. Não, graças a Deus, né? Então, galera que igual 8 períodos, o cara vai acordar lá pro 7º. Acorda tarde. E aí já era. Aí já foi. Aí já foi. O cara tem foi que o boi dar valor. com a Aí já foi tudo embora. Então, cara... Netão, então assim, já que a gente está aqui para compartilhar, eu fico muito feliz de poder dividir com vocês, porque quem olha na rua aí, às vezes, isso é para todos, né? Que observa a gente na rua aí, não conhece a nossa história. Exato. Acha que a vida sempre foi uma maravilha, né? Exatamente. E mais uma vez, dentro desse percurso aí, de faculdade, eu estava no 5º período, quando abriu as vagas, quando abriu a inscrição para o concurso do bombeiro. Você estava no 5º período? 5º período. E mais uma vez eu vejo Deus cuidando. E naquele momento abriu as inscrição também foi supetão. Opa, peraí. Meu tio me ligou, faz questão de ressaltar aqui, meu tio Carlos, que para mim é um segundo pai. Em tudo, cara, é um exemplo para mim. Hoje eu tenho um comportamento na minha vida que é referente ao que ele sempre fez. Certo? Hoje tem uma pessoa que mora com a gente, é tratado como filho. Eu não tinha essas questões de adotar pessoas.
certo? Eu sempre vi assim, é um problema que não é meu, entende? Não quero adotar nem pequeno nem nada. E de repente tem uma pessoa lá em casa com 9 anos, entende? Você não tem nem a oportunidade de fazer a base. Mas foi referente ao que ele sempre fez. Que ele comigo, ele fez nesse formato. Que quando eu estava nesse período de ir fazer faculdade, eu fui morar dentro da casa deles, dos meus primos, que é filho dele. E eram 3 primos, 2 homens e uma menina, todos estudando. Um estava no ensino médio, mas numa pegada para disputar aí vagas para medicina. A outra já estava fazendo nutrição e o outro ciência da aeronáutica. Então era... E eu lá, né? No meio dos... Ele nunca... Dos anos todos que eu morei lá com ele, ele nunca me cobrou um saco de arroz, nada. E eu morava num dos melhores locais em Goiânia, certo? E enfim. Então ele me ligou, falou, a inscrição do bombeiro tá aberta. Aí eu falei, vou fazer isso aí. Vou fazer. Sei lá que é isso. Mas, Neto... O que um bombeiro faz? Não Quando eu chegar lá, eu desculpo. Sei nem o que é isso. Concurso público. Quanto que é a inscrição? R$75. Falei, tio, não tem dinheiro não. Você falou, já é um sinal. Não, eu vou pagar aqui depois, a sua inscrição tá pronta. Olha! Beleza, agora é fazer a prova, né? Mas mais uma vez, olha pra você ver como que Deus trabalha. Nesses 5 períodos que eu já tinha frequentado, eu tinha uma matéria que chamava salvamento aquático, e eu já tinha ido dentro da corporação do bombeiro para fazer um curso de salvamento aquático. Já tinha, estava pegando a matéria de resgate não, de APH, atendimento pré-hospitalar. Beleza? Na faculdade, a matéria de APH. E a prova, boa parte dela tem esse tipo de conteúdo. Beleza? Aí, assim, quanto tempo eu estudei para essa prova? A prova era no domingo, certo? Eu estudei na segunda de manhã, na quarta de manhã e na sexta de manhã, que antecedia a prova. Que isso, mano? Tem gente aí agora mordendo na testa. Assim, estudar a vida inteira pra passar. Pessoal, não siga esses conceitos. Não vale a pena. Não vale a pena. Estuda. O negócio é de Deus, Não, eu falo. E eu fui lá para fazer a prova. Só que assim, quando eu estava estudando, eu entendi um negócio lá que assim, parece que brilhou assim, sabe? No meio do... Porque o militarismo, quando você vai estudar, ele é pautado em 2 colunas, né? Ele tem 2 pilares: hierarquia e disciplina. Beleza? Nós não vou diferenciar o que é uma coisa, mas hierarquia e disciplina. É saber que tem quem manda e quem obedece. Beleza? E que tem que obedecer. E disciplina. Então, assim, dentro da prova, quando vinham as questões para mim, assim, eu lia a pergunta. Por exemplo, a pergunta, o cara xingou um superior, qual que é a sentença para esse cara? Qual que é a condenação para esse cara? Eu ia na maior. Na mais pesada. Por quê? Porque ele quebrou os 2 pilares. Hierarquia. Ele quebrou a hierarquia e ele quebrou a disciplina. Eu ia na mais pesada, X lá, naquela lá. Mas não tinha essa pergunta, não, né? Tinha. Aí, Pior que tinha. Tinha. Você fala assim, Não, pega na mão dele e desculpa. Não, então assim, aí fez a prova e aí aconteceu isso no 5º período. Quando saiu a questão dos resultados que eu tinha passado, um colega meu que estava junto comigo na faculdade, ele estava com 31 anos, eu convidei ele para fazer a prova junto com a gente, ele deixou de fazer a prova por motivos pessoais. No dia lá, eu acho que era uma avaliação de TAF numa outra cidade para ganhar R$100. Aí ele não fez a prova. Eu tenho certeza que ele teria todas as condições para passar também. E não fez. De certa forma, eu senti que ele ficou surpreso quando descobriu que eu tinha passado. Outros colegas fez também, não passou. E aí... Mas, ô Bunian, só abrir um parêntese aqui. A gente até falou pra galera aí, falando assim, de que quando Deus quer, a gente enxerga o sobrenatural, sim. Mas quando você falou que você estava na faculdade, houve todo o despertar, falou, cara, eu tô entendendo o que é isso aqui, né, Ian? Tô entendendo o que é isso aqui.
imagina-se que você já teve um entendimento de como estudar. Um preparo diferente. Né? Então você já estava inserido no ambiente em que você precisava estudar e ter aquilo que já estava rodando. Então pegar um conteúdo de um concurso, então é questão de dias, que você já estava naquele processo de estudar, né? Como aprender, como pegar aquele esquema, como trazer. Então tem Deus, a gente enxerga Deus, mas Deus usando também o caminho. A preparação. Exatamente. Certo? Você já estava nessa... Eu não vejo... foi igual eu, por exemplo, colocar... Do nada, vou pegar lá, vou preparar 2 dias e vou lá. Não, você já estava num caminho... Eu vejo que tudo foi uma preparação. Exatamente. Se a gente for falar aqui só sobre o concurso, eu vou te mostrar que eu fui preparado. De forma inconsciente. Olha aí. Certo? De forma inconsciente. Exatamente. Até essa questão desses insights aí de como avaliar uma prova para você fazer essas questões aí, nesse sentido, eu vejo como... Você já carregava isso e precisou usar naquele momento. E então, assim... Demais isso aí. Show de bola. Num todo, Neto. Até na parte do TAF, quando foi chegando os períodos de fazer o TAF para o concurso, eu estava trabalhando numa das melhores academias Olha aí. Posso dizer para você, do Brasil. Eu estava numa área que era uma área que eu não tinha experiência, que eu tive que desenvolver isso, que era o que? Eu trabalhava na parte aquática da academia. Aqui em Palmeiras, aqui não tem ainda hoje, assim... eu acho que o hábito pode ter natação para adultos, mas não se tem o hábito de aprender a nadar. E eu tive que aprender a nadar porque eu estava trabalhando com natação. Entende? Forçado. Então, Aí a hora que chegou no concurso, eu já estava disputando algumas competições do Master de natação. Olha aí. Certo? A primeira vez que eu fui, eu já saí com a medalha de 3º lugar. Ah, que massa. Entendeu? Então, tudo você vai contando assim, as coisas vão se encaixando. Eu imagino que você é muito grato, né? No seu coração, assim, a Deus, porque o processo de preparação, assim, as coisas acontecendo na vida, acho que vai sendo construído. Aliás, a gente tem feito um paralelo a isso nos convidados nossos que a gente tem trazido aqui, né? Verdade. Que vão contando a vida, assim. É a mesma, assim, a gente vai vendo a construção que ao longo da vida, sabe? Não é de um dia para o outro, cara, é isso aqui, não, você vai construindo. Lá na frente o cara tá usando um tijolo que ele tá guardado há tanto tempo e precisou naquele local, naquele momento. É a mesma coisa, aí o Bunião vem contando a história, cara, Deus, como é que é show de bola isso? A minha satisfação quanto a isso hoje, o que isso aí me traz de experiência, é uma tranquilidade. De não ter que preocupar com o futuro. Massa. O que o meu filho vai ser, como que vai ser minha vida. Moço, não... Por quê? Porque eu já entendi que esse controle aí não é meu. Entende? E aonde eu tiver que chegar, eu vou ser preparado para aquilo. Eu só não posso também sentar a bunda e esperar cair. E também, eu vou travar tudo também. Vou ficar aqui esperando. Olha eu esperando Deus fazer um milagre. Eu vou travar tudo. Foi bastante dolorido todo o processo. Tem 2 situações marcantes para mim. Essa cicatriz que eu tenho no braço, beleza? Isso aqui foi num acidente de moto. E eu, nesse período entre 18 e 20, então você ali estava um pouco preocupado com a estética. Quando chegou num ponto, eu falei, cara, eu vou fazer uma plástica aqui, vou tirar essa cicatriz. Eu caí a ficha, falei, cara, não vou tirar. Isso aqui é uma simbologia para mim hoje gigantesca. De que isso aqui representa um pedaço da minha história. Entende? Isso aqui eu tenho orgulho disso aqui hoje. Que foi dolorido. As coisas que eu passei na época de entrega. Quantas vezes eu chorar em cima da moto, olhar às vezes em volta e falar assim, cara, eu não precisava estar passando por isso. Você com 5 galões de água numa YBR, pra quem tem noção do que eu tô falando, a motinha chega aqui com a frente assim, debaixo de chuva, numa marginal daquela lá em Goiânia. Certo? E um outro momento foi dentro da faculdade. Igual eu tô falando, pra quem olha na rua não vê, mas o meu período de faculdade eu tinha vergonha de pedir dinheiro pro meu pai. Então, tinha dia que eu levava 50 centavos pra faculdade, 1,50 para comer caldo. E por que eu escolhi o caldo? Porque a tia deixava a bandejinha de pão lá em cima e eu atolava no pão. Entendeu? E teve um dia lá que foi marcante.
na minha vida que eu tava saindo da faculdade 11h30 da noite e chuva. Chuva, mas chuva mesmo. Para quem conhece o setor sul em Goiânia, onde é o Universo, alagava tudo. E eu fui no barzinho de frente, peguei 2 sacolas, pus meus materiais, carteira, celular, dentro da sacolinha, amarrei, virei de cabeça para baixo, amarrei, pus dentro da mochila e entrei debaixo de chuva. E debaixo dessa chuva, só subida, para quem conhece lá, subindo ali no setor sul pro setor Bueno. Um momento desse lá, eu olhei de verdade, em lágrimas assim, falando, eu não sei o porquê que eu tô passando por isso, mas o senhor sabe. Olha aí. Certo? E a resposta disso veio depois, porque quando eu mal formei, e vamos supor que isso aconteceu no 2º período de faculdade, então eu formei alguns anos depois, e na academia onde eu trabalhava tinha um caixa eletrônico, e eu atendia os clientes só falava para eles, cheque, aí eu ia depositar o cheque, transferência, e não, beleza. E eu fui lá tirar um extrato. E eu cheguei lá para tirar um extrato, 10 mil e lá vai cacetada na conta. Eu peguei o extrato, eu olhei assim, falei, caraca, bicho, nunca tinha visto tanto dinheiro daquele jeito. Aí me veio o quê? O pensamento lá da bicicletinha. Eu não entendo o propósito hoje, mas eu sei que tem um propósito. Entende? Então, para mim ali, é como se tivesse fechado uma pergunta, um ciclo. Entendeu? Então, dentro dessa linha ainda do que a gente está falando, eu vejo não voluntário, mas as coisas iam amarrando uma na outra para gerar um propósito. Eu acho isso demais, que eu acho que tanto olhar para trás e ser grato em enxergar isso, acho que dá até um frio na barriga bom, aquilo frio na barriga. Moço. É do que eu ainda vou viver, entendeu? E é você do descansa. Que eu ainda vou, entendeu? Você descansa e ainda dá esse ânimo ainda assim, cara, o que ainda... Sabe? O que eu ainda vou viver? O que eu tô voltando acho que isso aí hoje? faz diferença no estado de espírito até da pessoa. Entendeu? Preocupação pra quê, moço? Eu não coordeno nada. Eu não mando em nada, eu não dirijo nada, entende? Então as coisas, igual eu falo, eu me empenho e sempre me empenhei, principalmente depois dessa pancada que a professora deu lá, né? Eu não tenho tempo. Professora abençoada. Graças a Deus pela voadeira nas costas que ela deu lá no dia. E assim, continuar. O porquê muitas vezes eu não entendo, mas continuar. E assim, só pegar essa parte da professora aí, vocês eram 3, né? Mas eu acredito que cada um recebeu essa pancada de uma forma diferente. Né? Muito bem colocado, Ian, porque é um ponto de vista que eu sei da realidade de cada um deles, mas eu não tinha ainda pensado dessa forma. Sim, cada um recebeu de um jeito. Para uns nem fez efeito, né? Mas para mim mudou meu rumo. Entendeu? Joia. Passou no concurso. Então eu vi assim essa preparação, passei no concurso no 5º período e quando foi chegando às vésperas de entregar a documentação, esse colega que eu citei virou para mim e fez uma pergunta, e eu acho que fica aí para quem da audiência de vocês aí, a questão da gente ter sabedoria quanto às perguntas que a gente faz. Certo? Ele virou para mim, ele não estava errado. Ele virou para mim e falou assim: beleza, você passou no concurso e você vai apresentar qual diploma? Pronto. Agora vai eu ficar sem dormir porque fica aquela pergunta na cabeça: cadê seu diploma? E agora? E agora? Cadê seu diploma? E às vésperas de chegar o dia de entregar, 40 dias, só se eu assaltasse alguém que estivesse saindo com um diploma, né? Pega um diploma lá e emprestado, sei lá. Começou a fazer o plano. E vai eu sofrer, angustiado aí todos esses dias por conta de uma pergunta. E seu diploma, você deita, você acorda, você tá lá, vai mexer num exame, e o diploma, beleza. O diploma é para entregar amanhã. Não, os documentos, né, de modo geral, todas as documentações exigidas. Aí é para entregar amanhã. Na noite anterior da entrega, sai uma retificação do edital, o item, sei lá qual que era, não sei que é ponto tal, 3.9.1, é para ser entregue somente no dia da posse. E eu fui no edital olhar qual que era o item 3.1, era a comprovação de ensino superior. Caramba. Vontade de pegar o edital e esfregar na cara do cara. E a posse seria... Não, aí agora é aguardar a convocação, né? A convocação. Isso, e foi em 2012 a minha convocação. Então,
eu já tinha formado no meio de 2011, tinha um ano que eu já tinha formado, já estava tudo pronto já. Mano. Caramba! A posição que eu passei, que foi chamado em 2012, se eu tivesse passado entre os primeiros lá, eu tinha sido chamado em 2010. Caramba. E não estava pronto ainda. É o acaso, é o destino. Sei lá, eu só vejo Deus na frente guiando. Deus, não é? Que show de bola. Esse é um E aí foi testemunho isso. E então, a partir daí, quando foi convocado, eu estava no auge da educação física, dentro dos trabalhos. Tive que tomar uma decisão. Eu sempre tive o sonho, às vezes, de morar fora do Brasil. Quando eu estava nesse rala entre os 18 e os 20, eu tinha juntado um dinheiro, fiz toda uma programação e esqueci de combinar com o meu pai. Tinha uma sobrinha minha morando nos Estados Unidos, eu falei, vou embora. Aí eu liguei para ela ganhava $400 por semana, que dava mais do que um salário aqui, eu acho, na época. Ou era referente a um salário mínimo. Isso ela ganhava por semana. Falei, mano, do tanto que eu trabalho aqui, eu entro no serviço, tem horário para entrar, não tem horário para ir embora, eu vou para lá, não tenho preguiça de trabalhar, então, eu tô feito. Juntar com rodo. Aí meu pai, pastor, eu virei pro meu pai e falei, pai, vamos marcar pro senhor ir pregar lá nos Estados Unidos, numa das igrejas lá. Aí nós vamos junto, na hora de vir embora, o senhor vem sozinho, eu fico. Não vou te ajudar. E eu acho que essas porradas aí na vida amadurece a gente mais. E que às vezes a gente fica privando dos nossos filhos e tratando de uma maneira totalmente diferente, né? E aí eu virei e falei, então eu vou por conta própria. E aí peguei meu dinheiro, gastei tudo e esqueci de combinar com o cara da Baixada dos Estados Unidos. Que a hora que eu fui lá para buscar o visto, ele falou, não, você não vai. Pronto. Então tudo aquilo, gastei meu dinheiro, tudo naquilo. Mas enfim, a segunda vez, agora, tipo assim, o que me trouxe, né? Em 2012, eu já estava bem na educação física, muito bem. E já do bombeiro? Não, aí já estava às vésperas de sair, porque estava convidando, né, convocando o pessoal e estava chegando a minha vez. E aí eu fiquei numa indecisão danada, se eu iria ou não assumir o concurso. E assim, aí eu deixei tudo na educação física, que foi mais um ponto de inflexão aí na minha vida aí. Deixei tudo na educação física para servir no bombeiro, né? Aí a vida mudou tudo. Aí tô lá desde 2012, tem 11 anos que eu tô servindo lá. Nesse processo eu continuei morando em Goiânia, trabalhando em Palmeiras. Não tinha o desejo. Algumas vezes eu tive a infelicidade. Você morava em Goiânia e trabalhava aqui. E vinha... 8 anos na estrada, desse modelo aí. E nesses pontos de decisão que eu falo para vocês para chegar até aqui no dia de hoje, encurtando um pouco a história, eu tinha feito mais uma vez o projeto de mudar do país. E aí, como eu disse aqui, eu não quero que quem está aí escutando a gente fique achando que eu estou pregando para ninguém, não. Isso é pessoal meu. Eu fiz uma pequena prece, fiz o projeto, e eu tenho comigo que projeto Deus não vai te mandar a resposta no outdoor com pisca-pisca. Certo? Senhor, eu vou. Aí aparece o outdoor com pisca-pisca. Vai. Não é assim. Eu vou correr atrás do projeto. E eu sei que se o senhor não tiver isso para mim, o senhor vai mudar o curso da história. E enfim, comecei a correr atrás, passaporte, marcar tudo. Já estava marcado para ir fazer a entrevista em janeiro. Porque eu queria, assim, meu aniversário é em março, passar meu aniversário com os meus pais e vazar. E aí quando foi, estava marcado para janeiro, quando foi em novembro, a Natana descobriu que estava gestante. E aí então eu vi a resposta, não é para ir. Entende isso? E cara, aí descansar o coração. Dinheiro que eu gastei com as outras coisas para arrumar tudo isso aí, moça, isso é o de menos, sabe? O que é a resposta vindo? E aí no que veio, que a Natana sentou e falou assim, tô gestante. Aí eu fiz igual a mocinha do GPS. Sentei,
e recalculando a rota. Naquele momento você entendeu que era a resposta. Era a minha resposta. Aí eu recalculando a rota. Aí eu fui, sentei, fiz umas contas de quanto que eu gastava por morar em Goiânia. Quanto que eu gastaria se eu morasse só em Palmeiras, o quanto que eu ia deixar de ganhar, porque é diferente o mercado, né, de Palmeiras com Goiânia. E aí, o dinheiro que excedia dessa diferença aí, não ia pagar o tempo que eu ficaria longe da família. Porque com o trabalho de personal, eu tinha clientes 5 horas da manhã. E a maioria dos meus clientes era médico. E por eu trabalhar num sistema de escala, a gente tinha uma conciliação. Eu mandava para eles no domingo quais eram os dias que eu estava de serviço no bombeiro. E perguntava, a gente pode treinar, por exemplo, se eu estivesse na terça e na Semanal, sexta, a gente pode treinar segunda, quarta e quinta? Não, beleza. Só que aí assim, ó, eu estava de serviço na terça, eu saía daqui de Palmeiras, umas 8h30 mais ou menos, ia voado para Goiânia, chegava lá, vamos supor, 10h30, já começava a atender e ia parar só de noite. Algum desses clientes que eram médicos, eles também tinham essa barganha aí, eles ligavam para mim, às vezes o horário deles era 7 horas da noite, falavam assim, ó, tô entrando para a sala de cirurgia, isso era 5 horas da tarde. Quando eu sair daqui, a gente pode treinar? Claro, irmão. Aí o cara saía que horas? 9h30. Me mandava uma mensagem, 9h30, você já estava lá assistindo, esperando para ver, né? O jogo da quarta-feira. Não, bora. Montava na moto e vazava, certo? Então não tinha vida, de certa forma. E aí, ficar nessa correria e uma família no meio, filho, eu ia chegar lá e tá chamando o japonês vizinho de pai. Confesso. Então vamos lá, vamos abrir um Marcos aqui então. Marcos Pontos. Não é Marcos, é um cara não. Vamos marcar. Vamos marcar. Marcos 2. Tá. A Natana, olha aqui, Ian, olha o nível. Não, aqui, joga olha aqui a caneca aqui, Ian. Joga aqui papel. Joga. Olha o nível. Foi ela que mandou eu trazer, porque ela Olha aí. Ô, dá pra ver aí a caneca? Ana, mas do Ian, igual ao Ian. Olha aí. Isso. Não sou eu, viu? Ian? Exato, Ianzinho. Olha aí, o cara trouxe. Isso aqui é moral, né? Não, manda, Não, foi campeão. aproveita essa deixa aí. Campeão dos românticos. Aproveita essa deixa aí, já manda um recado pra ela, porque nós vamos falar dela agora. Vamos falar dela. O próximo assunto agora é dela. Pessoal, como vocês estão então, vendo aí, a minha mulher ela é diferente das demais, né? Ela é diferente. Ela é mansa, certo? Boa. Beleza? Ela tem toda uma diferença aí das demais mulheres. Tranquila. Quem manda lá em casa sou eu. Beleza? Tô entendendo. Só que não, né? Só que não. Bom, eu acho legal porque as experiências da vida, mais uma delas aí, eu passei por um primeiro casamento. A Natana também. E quando a gente se encontrou, eram 2 pessoas emocionalmente machucadas, destruídas. Eu não quero colocar a culpa aqui em pessoas com quem fui casado, não, porque se eu for reclamar dela, ela reclamar de mim, ambos vão ter razões, né? Mas infelizmente eu passei por um casamento que não deu certo. E aí quando eu conheci a Natana, eu conheci a história dela, eu falei, isso aqui é uma bomba relógio. Porque ela vinha de um relacionamento onde ela tinha sido traída e eu vinha de um relacionamento onde a pessoa tinha um ciúme doentio. Aí eu falei pra ela, nós dois é uma bomba relógio. Qualquer momento Explodir. Não, e explodia. Porque quando ela, por ter sido um relacionamento nesse nível, ela veio uma pessoa totalmente desconfiada.
Aí você fala, é culpa da pessoa? Não, é culpa de uma história. Você olha pra pessoa, a pessoa tem uma história. E eu vinha surtado, porque se desconfiasse de mim, certo? Eu não tô ensinando aqui pra ninguém, mas se me perguntasse assim, quem que é aquela lá? Na lata, pode ligar pra ela e perguntar. Aquela lá é a Jennifer. Eu conheci ela no Tinder. Ligar pra mim e perguntar com aquela vozinha de quem tá desconfiando assim, onde você tá? Eu falo, eu tô no puteiro. Era desse jeito, moço. O nível. Só que a gente foi amadurecendo. O que eu entendi? Quando eu separei, eu tinha colocado pra mim que nunca mais ia me envolver com alguém que tivesse ciúme, né? Tanto é que aconteceu de eu estar sentado com uma moça. Sentei, nós sentou que agora começou a conversa, ela virar pra mim e falar assim, eu acho que ciúme faz parte do relacionamento, é demonstração de amor. Catei meu telefone, o quê, mãe? Não, tô chegando, minha mãe acabou de chegar na casa, quis ir embora. Literalmente. Que eu tava num ódio tremendo. Falar de ciúme. Moço! E aí eu tenho duas vantagens, né? Que são as duas profissões que eu carrego, que para os conceitos sociais aí são terríveis, que é ser como personal e bombeiro. Exato. Você Coitado tá sempre... de quem... Moço, eu entendia numa boa, porque novela, você vai pra novela, quem é que pega a esposa do rapaz? O personal. É o personal. Certo? Bombeiro nem se fala. Você veste uma farda num poste, ele arruma casamento no outro dia. Então, mano, coitado. É o segredo pros amigos solteiros. É. Uma farda. Ou então estuda ou passa no concurso. Não é o nível de beleza. Então... Mas aí foi nisso. E a gente acabou que... Teve E é legal, porque a gente conhece, por exemplo, vocês, assim... acompanha vocês aí, o trabalho de vocês. Cara, vocês dois se completam demais. Entendeu? Ser mais a Natana, assim, eu sei que tem a individualidade de cada um, mas, cara, é show de bola. Ainda mais eu que já treinei com vocês e tudo mais, ver você é muito massa, muito massa. Então, assim... Eu fico olhando pra nós dois, Neto, e vendo aquelas histórias, né? Daqui uns tempos vai olhar assim e falar, nossa, esse casal parece que é tão perfeito, né? E eu olhar pra ela e falar, só nós dois sabemos o tanto nós já quebrou o pau um com o outro. Mas o que eu tive comigo assim foi de mudar minha conduta e tomar uma decisão de que eu acho que assim, é um ponto de vista meu, né? Que às vezes a gente fica querendo aí que todo mundo acompanhe isso aí ou que abrace isso aí porque deu certo em casa, não ter a opção de separação. Certo? A gente pode quebrar o pau aqui, agora, de forma alguma, vou embora. Não tem essa possibilidade. Não, hoje não tem. E tem isso bem definido, né? E não foi os dois que tomou a decisão. Essa decisão eu tomei no individual. Foi comigo. Eu não, tem ciúme, vai me dar canseira, dor de cabeça. Beleza, mas eu não vou embora. Negocio. Ela também, eu quero deixar bem claro aqui diante de todos que ela teve uma parcela em vários momentos excepcional. A Natana tem uma facilidade muito maior que eu de mudar de direção, assim, sabe? Não sei se é porque a gente é homem, a gente é mais cabeça dura, assim, mas ela muda muito rápido. Você vê que tá magoada, mas o comportamento já vai diferenciando. E então, assim, eu fiz uma conduta comigo, uma decisão comigo de não importa o que acontecer, não vou deixar para lá, não tem a opção de separação. E o que eu fiz lá atrás, que eu enxergo que deu errado, eu não vou fazer aqui. Porque senão o resultado é o mesmo, né? E a gente descobre que, como dizia meu pai, ele resumiu uma vida, ele resumiu vários conceitos em uma frase só. Ele virou para mim um dia e falou assim, meu filho, se a mulher ela for honesta, já é o suficiente. Ali ele estava falando, elas são todas iguais. Quantos conceitos dentro de uma frase só, sabe? Vocês vão brigar, certo? Ela vai te dar dor de cabeça, mas se ela for fiel a você, já tá bom. Nessa já vale. Certo? Mas é só com a experiência pra você entender o que estava escrito nessas simples palavras aí, né? É verdade. Burian, chegaram em outro nível.
chegada do Ianzinho. Eu tava vendo uma reportagem do pessoal da seleção brasileira falando sobre quando o Gabriel Jesus foi ter uma notícia que o filho dele ia nascer, e aí ele pediu licença. Tem até uma reportagem falando disso, para deixar a seleção e acompanhar. Aí alguns comentaristas falando de que ele tinha perdido uma moral dentro da seleção, porque ele tinha pedido licença para ir acompanhar. E aí o cara fez uma comparação com um futebol, não lembro se foi na Suécia ou alguma coisa assim, em que um atleta lá também, acho que de basquete, tipo, acho que estava chegando na semifinal, ele pediu licença porque o filho dele ia nascer e o treinador concedeu. Aí na entrevista o repórter pergunta assim, e por que você concedeu essa licença pro melhor jogador da temporada, numa semifinal, e acompanhar? Aí o técnico olha pra cara dele e fala assim, você é pai? Aí o cara fala, não, então quando você for pai, você vai entender que a coisa mais preciosa do mundo para um homem é o nascimento do filho dele. Cara, achei show de bola. Então não tem final, não tem troféu, não tem nada. Como é que foi a chegada do Ianzinho? Moço, assim, você mexe, às vezes, como eu disse pra você, aqui na Terra, né, em primeiro lugar é a minha família. Uhum. Eu acho que se a gente pegar que os filhos são herança de Deus para nós, a gente quase não reflete nisso. Certo? Aí a gente volta lá e faz aquela pergunta assim, se a gente considerar Deus em nível de riqueza, ele é rico ou ele é pobre? Uhum. Hã? Rico ou pobre? Ah, você tá perguntando? É. Riquíssimo. Hã? Dono de tudo? Dono de tudo. Agora você imagina um pai que deixa uma herança para um filho, e esse pai é riquíssimo. Porque para vocês dois que eu sou pai, se eu perguntar para você assim, quanto você quer no seu filho? Hã? Essa herança não tem preço. Doido. Por quê? Porque quem deixou essa herança tem uma riqueza acumulada gigantesca, certo? Então, eu sempre tive comigo que a observar lá na frente lá, se você chegar na casa da sua avó hoje, ou do seu avô, e que seja bem financeiramente, lá tem fazendas e tem muitas coisas aí, e perguntar para eles assim, o que vocês têm de valor? Vai falar, meu filho, o que a vovó tem de valor é seu pai, é sua tia, são vocês. Quantos que chega lá na casa dos 80, vende tudo, distribui com os filhos as terras, só para ter ali próximo ali. Que a gente vai chegar lá na frente e vai entender que o que realmente tem de valor nessa vida é o quê? É a família. É bom você falar isso, inclusive o livro, o Jó, vai que não está nesse contexto aqui cristão e tudo mais. Jó, no início do livro, quando ele começa a falar quem é Jó, o autor começa a falar quem é Jó, ele começa falando isso, sobre um homem temente a Deus, reto, justo, desviado do mal, e fala sobre que tinha filhos e filhas, família. Aí depois vem falar que ele era muito conhecido, que tinha dinheiro, que tinha tudo. Então você vê que começa ali, a família está entre o topo, um homem de Deus que tinha filhos e filhas, entendeu? Então você vê esse patamar, o ser que as pessoas me enxergam, o que, né, os bens que eu tenho, a riqueza que eu tenho, isso vem depois. O maior bem interessante. Que pena que isso. as pessoas não veem isso, né? Eu acho que se a gente, todo mundo desfrutasse desse sentimento assim, de verdade, né, e olhasse e visse por esse lado assim, a sociedade ia ser totalmente muitos problemas já teriam sido. Com certeza, né? Cara, mas eu acho que hoje a questão do egoísmo, ela é gigantesca. Que transcende aí essa relação de pai e filho. Porque você sai para os locais públicos aí para ver a questão de pais que saem com os filhos, a maioria põe os filhos para brincar lá e vai pro celular. Que é o que a gente conhece aí como tempo de qualidade, que não tem. Certo? Não tira tempo. Compra uma bicicleta, mas não anda com o filho. Certo? Então, Neto, já que a gente está comentando aí sobre a vida num todo, com a chegada do Ian, houve essa mudança de direção. Eu quis realmente viver minha família, ter tempo para minha família. Abandonei tudo em Goiânia. E comigo eu vou sobreviver só com o salário do bombeiro. Não estou a fim de ficar rico, não estou nada. Olha aí.
E mudei para Palmeiras de volta, e eu não queria. Quando eu tava lá atrás, igual eu disse para vocês aí, eu tive a infelicidade de falar que nunca mais eu voltaria para cá. E voltei com uma alegria tremenda no meu coração, porque a gente trabalha por escala, eu tenho a oportunidade de que eu estou de serviço de ver minha família. No dia que eu tava de folga, poder sair para brincar. Certo? Brincar com meu filho, 3 dias às vezes aí, só por conta da família. Entendeu? Ter tempo de qualidade. Então, nesse aspecto aí também, como as demais coisas, eu me cobro muito para despender esse tempo de qualidade. Só que aqui em Palmeiras, aqui, a minha vida virou uma loucura, né? Igual eu tô falando para vocês, pego de surpresa, não foi pelo que eu quis. Eu acho que para finalizar, para a gente chegar no dia de hoje aqui, quando eu cheguei para Palmeiras, eu não queria mais nada da educação física. Não quero. Se for para mexer com a educação física, qualquer coisa, seja personal, lá, eu vou embora para Goiânia. Certo? Se for para vender meu tempo por causa disso, eu vou embora para Goiânia. Aí chega a doutora Andressa, doutora Amanda, nós temos aí um grupo de pessoas que a gente precisa fazer um trabalho de emagrecimento e tal. Eu falei, não, moço, deixa eu quieto. Tem um Torrado monte, que estranho. tem um monte de gente aí. Não, vamos lá, é para ajudar o pessoal, tal. E aí a gente montou uma estrutura e cobrou. E por que que hoje eu cobro? Pelas coisas que eu faço. Porque eu já aprendi que tudo aquilo que é de graça tem o mesmo valor. Te deu um celular, o preço que você tem por ele é o mesmo do valor que você ganhou. Que você pagou por ele, nada. Então, vamos cobrar. Cobrou e começou um projeto que na época era de emagrecimento. Então, como precisava de um nome, a gente deu o nome de Fat Low. Os trabalhos iam ser ao ar livre, assim como foi. E era para ceder aí 1 hora, segunda, quarta e sexta, para essa galera. E assim começou os trabalhos. Mais uma vez. E mais uma vez. Eis que surgiu alguma coisa na vida do Buniel. Sem planejamento, sem nada, mas... Aí tá lá, eu falei, ó, a turma é limitada em 12 pessoas, não mais que isso, porque quem vai atender é só eu e a Natana. Aí, pra gente ter um atendimento aí de qualidade. Aí, beleza. Projeto, eu vou oferecer do meu tempo, da minha vida, 4 meses. 4 meses. 4 meses. Foi Definido. Limitado. Aí... Por que 4 meses? Primeiro mês nós ensinamos a treinar, os outros 3 meses nós senta a porrada e vamos secar esse povo. Beleza. Até foi terminando o projeto, tudo organizado para fechamento e tudo. E o pessoal começou, olha, não tem como você abandonar nós. Eu falei, moço, vou abandonar não. Se quiser tomar café, vai lá em casa. Pertinho aqui, eu moro bem ali. Não, você não pode deixar nós, não pode deixar nós. Eu falei, então é o seguinte... Coração apertou. E eu falava, moço, agora vocês já sabem andar. Pega aí, tem um monte de academia em Palmeiras aí, ó. Vai ser feliz. Certo? Não, mas sei o que, sei o que. Falei, então tá bom, é 1 hora só. Segunda, quarta e sexta. Beleza? 12 pessoas, tá bom. Aí começava. Tava lá treinando, alguém lá virava e falava assim: olha, minha mãe tem 3 hérnias de disco na coluna. Problema no joelho. Problema no joelho e cardíaca. Ai, meu pai. E se você deixar, irmão, vai morrer. Aí o coração apertava. Aí você fala, traz. Traz. Vai lá. Vamos lá. Traz. Vai lá. Aí começa a colher os resultados. E começa o boca a boca. Ah, tem a minha irmã que quer vir emagrecer. Traz lá. E vai trazendo. Isso aí você vai ver a irmã fortinha também. E tal. Então começou nesse formato. A hora que a gente assustou, a turma já tinha excedido aquilo que a gente tinha como planejamento para atendimento. E foi preciso dividir o horário. Porque como é que eu vou fazer agora? Eu vou mandar embora? Certo?
E aí, agora nós temos 2 horários. Atendendo na rua. Sofrendo com sol, com chuva, com frio. Carregamento, a gente começou, eu enchi um golzinho que eu tinha, punha até na tampa de equipamento e sentava no chão. Carregar e descarregar, todo dia. E aí foi chegando gente, foi chegando. E aí Tomando outra proporção. tive que trocar o golzinho na caminhonete e adquirir mais materiais. E aí a hora que foi para mexer justamente assim que vamos montar agora se tornou um negócio, aí eu comecei a estudar a parte de empreendedorismo num todo. Certo? As várias gestões, porque não é para você gerir um negócio, você não tem que conhecer, não é só de uma área. Beleza? E eu, como eu me cobro muito, eu falei, eu quero fazer as coisas de uma maneira onde eu vou entregar algo de qualidade. Não consigo entregar meia boca, me cobro muito quanto a isso. Temos ainda várias deficiências que precisam ser melhoradas, mas elas vão sendo solucionadas conforme o nosso passo a passo. E as coisas tomou uma proporção onde a gente já estava trabalhando com 2 horários na parte da manhã e 3 horários na parte da tarde, isso na rua. E teve um dia lá que a gente montou toda a estrutura de treinamento na rua lá, e eu olhei para o céu, já fui fazendo algumas orações, mas para vocês verem que o ser humano, ele só evolui na base da porrada, né? Senhor, não deixa chover não, Pai. Pai, não deixa. Montou todas as estruturas, não. Ô, Senhor. Ô, oração do teu céu. Eu falei, tô em pecado, porque o trem tá caindo. Começou a chuviscar e a gente assim, sempre foi muito bem tratado, né, pela Igreja Cristã, o Pastor Hamilton, a gente tinha essa parceria do galpão lá, né? Aí nós juntou a galera, todo mundo, os clientes, pegou o material e jogando dentro dessa caminhonete. Ela tinha um jeito certinho de se arrumar, mas naquele dia lá saiu jogando tudo e vai do jeito que tiver. Aí, beleza. No trajeto para o galpão da Igreja Cristã, Deus abriu as janelas do céu e a chuva caiu daquelas que sabe de uma vez assim, cara, molhou tudo. Molhou tudo. O equipamento tudo, molhou tudo. Aí naquele dia lá meu coração doeu. Eu falei, cancela os treinos tudo, não vai treinar nada. Podia montar um treino lá de dar mortal pra trás, que não precisasse de equipamento, né? Vai ter treino hoje não. Aí, só que aquilo ficou no meu coração, aquela mágoa. Falei, a gente precisa de um espaço. Certo? A gente precisa, eu acho que uma das coisas que eu tenho orgulho lá hoje é de ter banheiro e água para oferecer para os nossos clientes. Que eu vi inúmeros coitados indo embora. Tava lá apertado. no meio do treino, opa, apertado. Tô indo embora, eu já sei o que é, vai com Deus. Beleza? Puxa muito, o que foi? Nada, o que foi com o fulano? Ele tá bem, só precisa ir embora. Eu não quero justificar. Então hoje a gente tem essa estrutura. E aí, Neto, chegou num dia desse lá de chuva que a gente cancelou os treinos e tinha uma cliente sentada na área da minha casa lá e ela foi muito sincera. Eu acho legal isso. Eu prefiro muito mais pessoas sinceras do que... Mesmo que elas às vezes ali dói o que elas falam, mas te reflete, né? Ela falou, se continuar desse jeito aí, é período de chuva, tava quebrando muito a rotina dos treinos, né? Eu vou ter que procurar outro local para treinar. Eu virei para ela e falei assim, uma promessa que eu te faço. A partir do ano que vem a gente não tem mais isso. Se Deus quiser, nós vamos ter um espaço nosso, nós vamos providenciar um espaço. E assim, mais uma vez, hoje aí a gente está engatado, né, em algo que não tinha planejado. Mas e por que, então, que você não foi embora para Goiânia? Aquela promessa, se eu mexer... Mas um dos motivos hoje é que o Flow, para mim, ele é um laboratório. Certo? De aplicação de conhecimento agregado lá atrás, naquele preço pago lá com chuva nas costas, certo? E tem uma parte da história aí dentro da educação física aí que
é muito legal a forma como a trajetória dentro da educação física também, mas assim, tudo aquilo que eu passei dentro da minha história, hoje, o laboratório de aplicação de conhecimento dentro da área da educação física, alguém ali tem algo que te cobra para você melhorar, certo? Melhorar em estudos, de gerir, de como que eu vou atender esse pessoal, como que eu vou oferecer o de melhor. Como eu disse, a gente tem muita deficiência ainda para melhorar, não tem muita coisa, eu acho que nunca acaba, mas isso me cobra, certo? E vale ressaltar aqui que nessa trajetória não toda aqui, para valorizar aqui a pessoa da Natana, e eu acho que representa todas as mulheres. Eu não, hoje, dentro dessa área, eu nunca, depois que eu aprendi isso e vi isso na prática, não enxergar que eu sou sozinho. Nada disso aí foi o Bunian que fez, certo? Ah, então foi a Natana? Não foi a Natana. Foi o conjunto dos dois. Ela com o cu de frango, beleza? E eu com o cala a boca, não faz isso. E a gente consegue ir trabalhando nesse todo aspecto aí, porque tem muitas pessoas que entendem o carisma dela, entendem o formato dela, a determinação que ela tem, certo? Então hoje eu sempre falo, do lado de um grande homem, não atrás de um grande homem. Do lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher. E a gente lá em casa já entendeu o que é o conceito de submissão. Certo? Se falar assim, quando eu tô no quartel de plantão, quem é mais importante? É o Bunian ou é a Natana? Ela é tão importante quanto eu. Porque eu saio para ir buscar o pão e ela me dá um suporte emocional onde eu consigo trabalhar em paz, enquanto eu sei que ela está cuidando bem do meu filho e da minha casa. Entende isso? E tem hora que eu tô lá no quartel lá, chega a marmitinha. Certo? Quem é mais importante? É eu que estou lá ou é ela que me sustenta lá dentro, que me mantém lá dentro? Nem a preocupação de alimentação eu tenho. Então, dentro do hoje o Flow, que ele houve uma modificação ao longo do processo, porque começou com um trabalho de emagrecimento, mas hoje ele vem com um formato onde a gente busca e consegue atender o objetivo que não é só o emagrecimento, na parte de hipertrofia, na parte de esporte, para quem quer melhorar, seja na corrida, entendeu? Eu quero melhorar meu condicionamento para um futebol, quero tirar as lesões, eu tenho uma lesão no joelho, quero voltar a praticar o vôlei, entende? Então a gente tem dado cabeleireiras, certo? Eu tenho uma dor no ombro infinita, que não... Então houve uma mudança que não dentro da estrutura, que não é só mais emagrecimento. E então a gente fez uma reformulação da marca, pegou o FAT, tirou, né, pegou só o F ali e o Low manteve e formou o Flow, que hoje é um centro de treinamento para buscar atender isso aí em Palmeiras. E então, assim, o motivo de não voltar para Goiânia é porque para mim é um laboratório de aprendizado. Eu vou te dizer de uma visão de um cara de fora. Um cara que já treinou com vocês e de fora e que já ouviu outras pessoas de fora. O serviço que hoje o Flow, vocês entregam, mais ninguém na cidade entrega. Quero deixar claro aqui. É porque há um acompanhamento diferenciado de vocês. Entendeu? Temos aí N academias, os profissionais mega preparados, uma galera top, temos o CrossFit aí, uma galera pegando também pesado e tudo mais. Mas o serviço do Flow é diferente. Entendeu? É interessante essa questão que você falou da cabeleireira e tudo mais. A gente sente isso, que é mais pro dia a dia nosso, entendeu? É para isso que eu quero fazer e tudo mais. E outra, tanto que é diferenciado a atenção lá de vocês e tudo mais, quanto o ambiente. Eu acho que é toda a diferença. Por exemplo, você ia treinar lá e tava o Bunian, a Natana e às vezes o Ianzinho tava lá junto. Então fala assim, um ambiente familiar, cara, que deixa muito leve, entendeu? Eu não tô num lugar de competição, eu não tô num lugar, entendeu? Entendeu? Muito marombo ou algo do tipo. Cara, eu tô num ambiente familiar. Isso fazia muita diferença. Isso eu via e eu já ouvi outros relatos. Então, o serviço de vocês, essa linha que vocês têm feito, cara, tem tudo para continuar impactando o Palmeiras de Goiás.
E é uma das coisas, Neto, que a gente assume essa postura aí, às vezes, de liderança, né, de equipes, que a gente sempre trata com todo mundo, né? Que é a questão de saber encaixar todas as pessoas que chegam para a gente num formato onde ela vai receber com qualidade aquilo que ela está buscando. Exatamente. E às vezes ela nem sabe que ela precisa, certo? Então, eu, Bunian, aprendi que eu tenho que agradecer quando a gente recebe elogios. Confesso para você que até hoje eu tenho dificuldades em receber elogios. E costumo dizer assim, eu tenho muito mais facilidade de lidar com a crítica. Com a crítica, certo? Que te com a impulsiona crítica do que com o elogio. Então, eu sempre falo, é legal o elogio, obrigado. Eu acho que às vezes também é importante a gente receber esse feedback para, tá no caminho certo, certo? Justamente. Mas tá no caminho certo. Eu não estou no lugar certo. Justo. Os elogios, certo? E então assim, grato mais uma vez pelo reconhecimento. Como eu disse para vocês, eu não programei. E num todo, quando você iniciou aqui hoje perguntando assim quem era o Bunian, sai lá de... Praticamente a gente começa a minha história aí em 2003, 2004, que quando foi a ida para Goiânia, né? Então, e a gente chegar até aqui hoje. Então, de 17 para 36 são aí 19 anos, quase 20 anos que teve toda essa reviravolta aí. Nesse pequeno espaço de tempo. Exatamente. Certo? Toda essa reviravolta. Então, esse é o Bunian. Bunian, que coisa. Um cara que saiu da base, que saiu lá de uma cidadezinha simples, assim como Palmeiras. Que história. De um nível social que hoje eu sou grato por conviver tanto com classe A quanto com D e de forma natural. Consigo... Tá em todos os ambientes aí, sem denegrir ninguém. Fico triste quando alguém me olha com um olhar de que, é isso, é aquilo outro. Não, aqui rotulando. não. Rotulando sem saber. E fica meio escanteado, como se fosse alguma coisa. Cara, eu não sou nada, eu sou o mesmo de sempre fui, sabe? Sempre detestei a questão da soberba, enfim, e é isso. Bunian, duas coisas aqui. Agora você dá um recado pra galera. Duas coisas. Primeiro, deixa uma mensagem pra galera que tá ouvindo a gente aí, ouvindo a história do Bunian, um recado que você quer sintetizar tudo isso aí, e deixar talvez alguém que talvez esteja no meio do caminho, esteja com dúvidas que você teve, entendeu? E deixa uma mensagem pra essa galera e também já faça um convite pra galera aí, lá tá visitando. Fazer o jabá. Visitando o Flow lá, o estúdio lá de vocês. Antes de você fazer essa resposta aí pro Neto, só quero também parabenizar, né, pelo trabalho que você presta aí pra sociedade. E é muito legal o assunto aqui, porque, assim, querendo ou não, isso aqui é um assunto motivacional hoje. Né? São situações da sua vida que a galera pode olhar assim e se motivar em vários aspectos. Né? Exatamente. E eu acho que o principal é a gente entender que Deus está no controle da vida da gente. Né? Você está aqui hoje porque Deus quis que você tivesse. Né? Alguém que está ouvindo também, a gente mesmo aqui, algum de nós aqui, pode estar passando alguma situação que aquilo que você viveu hoje é uma experiência que vai agregar na nossa vida. Por isso, galera, vocês têm que acompanhar o Topcast, né? Porque o negócio olha o nível. É diferenciado, rapaz. Então, assim, eu acho que é muito bacana essa parte motivacional desse papo. É um papo natural, né? A gente vai conversando aqui, mas assim, você vai construindo todo o mapeamento dessa história do Bunian, né? Muito bacana, mano. Parabéns mesmo. História top. Fique à vontade. Pessoal de casa, se hoje qualquer um dos senhores sentasse comigo para conversar, a fim de escutar uma opinião que ela vale tanto quanto o valor que você está pagando para receber, o que eu te diria? Seguinte, eu vejo que existe uma limitação de pensamento na onde nós fomos adestrados a pensar pequeno e colocar primeiramente
um comportamento de vitimismo à frente de todas as nossas decisões. Aquele do eu não mereço. Ah, isso não é para mim. Eu não dou conta, porque eu nasci numa família assim, ou eu nasci assado, ou eu tenho, sei lá. Bom, o que eu vejo hoje, e acredito nisso, transfiro para os meus filhos. A gente pode ser, qualquer um de nós, aquilo que você bem desejar. E o meu filho tem 5 anos, ele pergunta, pai, eu posso ser o que eu quiser? Eu falo, você pode ser o que você quiser, e você vai ser, se você se esforçar, você vai ser o melhor naquilo que você faz. Mas e aí? Eu vou ser o que eu quiser? E se eu quiser ser algo negativo? Se você se esforçar, você vai ser o melhor naquilo. Certo? Então eu acho que, como você colocou aí a respeito que é motivacional, eu acho que todo mundo tem todas as competências para ser o que quiser. O que vai diferenciar? Se você está disposto a pagar o preço por aquilo que você busca. Tem coisas que são baratas de se pagar o preço. Tem outras que vão demandar bastantes esforços. Certo? Então, para vocês de casa aí, que acompanhou até aqui essa história aqui, acredito sim, e como eu disse lá no início, é uma opinião minha, e respeito quem não concorda, que a opinião é minha. Eu vejo Deus em tudo, direcionando. Mas só eu sei os esforços e o preço que foi pago durante toda essa história que a gente contou aqui, sorrindo e brincando. Certo? Quantos tombos de moto, quantos dias de chuva, quantos dias sem comer, beleza? Quantos dias andando de bicicleta de um lado para o outro, quantos dias acordando, tinha que estar no serviço 7 horas da manhã, morar de um lado da cidade, acordar às 5 e ir embora para o outro lado da cidade de bike, emagrecer ao ponto de o pessoal brincar, sua bunda sumiu, beleza? Já não tinha, ainda sumiu, aí isso é desespero, né? Então, teve situações de estar com o dedo do pé quebrado e não tinha dinheiro para o Vale Transporte, ir embora à noite, 10 horas depois que entregava o serviço, ir embora para casa, morar de favor na casa dos outros, dormir na sala, quem dorme na sala é o último a dormir, o primeiro a acordar, beleza? Dormir de fora, porque como eu morava com os outros eu não tinha a chave, e dormir no hall. Chegar de viagem, o pessoal não tem a obrigação de me dar satisfação nenhuma, mas eles tinham viajado. E eu chegar num domingão, tinha vindo para Palmeiras, você chega lá com mala e não tem ninguém em casa. Tira a toalha de dentro da mala, forra no chão, certo? Deita lá e vamos que vamos. Pagar o preço. Se tiver disposto a pagar o preço, eu tenho certeza que as coisas acontecem. Agora, se ficar no tadinho de mim, coitado de mim, com medo, que eu acho que é outra coisa aí que trava muita gente, é o medo. Medo de quê, moço? O que nós vamos levar daqui? O conceito que eu tenho para mim hoje é, se deu errado, vou entrar num projeto. Eu tenho 2 coisas. Ou eu aprendo ou eu ganho. Perder jamais. Então, você tomou um prejuízo. Eu só abro o radar, o que eu tenho que aprender aqui com esse prejuízo? E vamos que vamos. Porque eu não vou levar nada. Vou ficar com medo de arriscar alguma coisa? Entende? Então, pessoal, todos que estão aí ouvindo a gente, tem sim condições, tem todas as condições necessárias para buscar o que quiser. Massa. E sonhar alto e fazer o que quiser. Massa. Tem que estar disposto, saber se você quer pagar o preço. Aí já é outra coisa, né? E convidar vocês aí de casa aí, para ir, quem tiver oportunidade, vai lá conhecer nosso espaço. Você vai conhecer um cara que é brincalhão, num ambiente como o Neto colocou, a gente tenta quebrar bastante esse ritmo tradicional de que tem que ser chato, beleza? Lá você vai ter a oportunidade de dar mortal para trás, cambalhota para frente. Brincadeira, pessoal. Todos que chegam lá, Neto, eu falo, seu primeiro exercício é um mortal para trás. Aí o pessoal já quer morrer. Então, é um ambiente onde, como o Neto colocou, falando de maneira mais séria, a gente vai buscar tratar
daquilo que você tem de dificuldade, melhorar suas dificuldades e te direcionar para o seu objetivo, seja ele de hipertrofia, de emagrecimento. Eu quero só saúde, vamos embora, beleza? E estamos lá com as portas abertas para receber vocês. Agradecer vocês. Ian, obrigado. Não, como eu disse, eu não... Eu nunca imaginei da gente estar sentado nesse formato aqui para trocar essas ideias. E que se servir, de verdade, toda essa trajetória que eu passei, se servir para mudar a vida de uma pessoa pagou tudo aquilo que eu passei. E isso Deus sabe que isso é verdade. Pagou tudo. Que é isso, rapaz. Aplausos. Show de bola. Show de bola. Bunian, a gente que tá grato demais. Agradecido demais ter topado esse desafio, né? De conversar com a gente. Bunian já é amigo nosso, né, Ian? Que isso, né? Pessoalmente aqui é um cara nosso. É já. verdade. E parceiro. a galera conhecendo um pouco mais sobre ele aí, ó. Cara, que bom que você tá aqui, que bom que você topou. Show de bola. Valeu demais. Foi top demais. Rapaz, eu vou falar pra você. Grato né? eu. Perde quem não assiste, perde quem não assiste. E eu perde quem não assiste, viu? Quero parabenizar vocês, Ian, por quebrar um pouco dessa rotina, certo? Como eu disse, às vezes a gente, por morar no interior, a gente acha que os nossos trabalhos não vão ter frutos, fica olhando para outros aí de fora aí e fala, os caras é excepcional, os caras é extraordinário. Beleza. Se a gente fosse parar para pensar, olhar para fora, né, para quem é grande e nunca se vê que eu posso começar, quem monta uma confecção nunca iria abrir a confecção. Quem tem o sonho de ter uma confecção não ia abrir a confecção, porque vai concorrer com quem? Com a Adidas, com a Nike. Exatamente. Não, e tem para todo mundo. É verdade. E o conteúdo de vocês aqui é excelente. Certo? Então, parabenizar pela iniciativa. Vai plantando, que daqui uns dias vocês vão ver que os frutos vão começar a nascer. E a hora que começar a colher, né, é só sucesso. Top. Obrigado, mano. Top demais. O que é isso, né, Netão? Valeu. Rapaz, outro nível, Ian. É Topcast, meu amigo. Galera, valeu demais. Valeu. Segue lá as nossas redes sociais, as plataformas digitais. Curte, comenta, compartilha, Topcast, segue. O Flow também tudo. Tá lá no Instagram, a gente vai deixar as redes isso sociais aí, ó. Bunian Pinheiro, Natana, um abraço. Valeu, Natana. Ianzinho, valeu. Gente, valeu demais a conta. Valeu, galera. Valeu demais. Um abraço pra vocês. Aquele abraço, até a próxima. Falou, corta. Fiquem Falou. com Deus. Até mais. É Topcast.